Pense naquele momento em que você sentiu uma distância entre você e Deus. Já se sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? Imagine um caminho direto para atrair a atenção de Deus e aproximar-se dele de forma mais profunda. Parece algo impossível? Não é. Hoje vamos falar sobre o poder do jejum. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Cada vez que espalhamos a palavra de Deus, contribuímos para que mais pessoas sejam alcançadas. Vamos lá. Por que o jejum atrai Deus? O jejum é mais do que um simples ato de abstenção de comida ou bebida. É um sacrifício que fala ao coração de Deus de maneira poderosa. Jesus mesmo praticou o jejum e ensinou sobre ele. Ele disse: "Mas quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6:17-18. Aqui, Jesus nos ensina que o jejum não deve ser uma demonstração externa de religiosidade, mas uma busca sincera de intimidade com Deus. É a nossa forma de nos humilharmos diante de Deus e nos submeter à sua vontade. Quando jejuamos, estamos reconhecendo que Ele é o nosso sustento, mais do que qualquer alimento físico. O jejum atrai Deus porque é um sinal de dependência e humildade. Quando jejuamos, estamos dizendo em essência: "Deus, eu preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa." Esse é um ato profundo de fé, onde nos afastamos das distrações e focamos nossa atenção inteiramente em Deus. Esse momento de busca é algo que Ele honra. A Bíblia conta que, após jejuar por 40 dias no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo, mas sua resposta foi clara: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Através do jejum, Jesus nos mostra que para atrair a presença de Deus, precisamos mais de sua palavra e de sua vontade do que de qualquer prazer terreno. O jejum fortalece nossa fé, permitindo que experimentemos a verdade de que Deus é suficiente. No Antigo Testamento, vemos como o jejum era uma prática importante para atrair a presença de Deus. Quando o povo de Israel estava em momentos de crise ou arrependimento, o jejum era frequentemente usado como um meio de clamar a Deus por ajuda ou perdão. Um exemplo disso pode ser visto na história de Ester. Quando o povo judeu estava prestes a ser destruído, Ester, juntamente com os judeus, jejuou por 3 dias, buscando a intervenção divina. O resultado foi uma vitória inesperada. "Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos." Ester 4:16. O jejum de Ester foi uma ação de humildade e fé, e Deus respondeu com uma intervenção miraculosa. Esse exemplo nos mostra que o jejum não é apenas uma prática religiosa, mas uma resposta ativa à necessidade de um milagre. Agora, é importante entender um erro crucial que muitos cometem ao jejuar: acreditar que o jejum é uma fórmula mágica para obter o que queremos de Deus. Muitos pensam que, ao jejuar, devem receber imediatamente uma resposta favorável ou um milagre. Essa expectativa está errada. Em Isaías 58, versículo 3-5, Deus fala sobre o jejum de um povo que praticava a abstenção, mas seus corações não estavam verdadeiramente alinhados com a vontade de Deus. "Porque no dia do vosso jejum achais prazer, e oprimis todos os vossos trabalhadores. Eis que jejuais para contender e para ferir com o punho iníquo, não jejuais como hoje, para que a vossa voz seja ouvida no alto." Isaías 58, 3-4. Aqui, Deus está confrontando a ideia de que o jejum é apenas um meio de obter vantagens pessoais. Ele nos ensina que o jejum verdadeiro deve ser acompanhado de um coração arrependido,
com a intenção de agradar a Deus e buscar sua direção, e não apenas uma troca de favores. O que muitos não sabem é que, além de atrair a presença de Deus, o jejum tem o poder de transformar nossas próprias vidas de maneira que jamais poderíamos imaginar. O que acontece quando o jejum vai além da simples abstinência? Quais são as verdadeiras recompensas de um jejum genuíno? Quando falamos sobre jejum, muitos se concentram no ato físico, a abstinência de comida ou bebida. No entanto, o que é realmente importante para Deus vai além da renúncia física. O erro que muitos cometem ao jejuar é praticá-lo de forma superficial, sem considerar o estado do coração. No livro de Isaías, Deus revela que, embora o povo de Israel estivesse jejuando, suas ações não correspondiam ao espírito do jejum. Eles estavam apenas cumprindo uma obrigação religiosa, sem mudança interior. Deus diz: acaso este é o jejum que eu escolhi, que o homem aflite a sua alma, ou que incline a sua cabeça como junco e deite-se sobre pano de saco e cinza? Chamas a isso jejum e dia aceitável ao Senhor. Isaías 58:5. Este versículo revela um erro comum. Muitos jejuam externamente, mas seus corações continuam cheios de amargura, orgulho ou egoísmo. O jejum deve ser um reflexo de um desejo genuíno de se aproximar de Deus, de quebrantamento e arrependimento. Deus não se agrada de um jejum que se resume a um esforço físico sem transformação interior. O jejum que agrada a Deus é aquele que vem com humildade e com um coração quebrantado. Em Zacarias 7:5-6, Deus questiona o povo de Israel sobre o motivo de seus jejuns, pois eles estavam buscando apenas benefícios pessoais e não a sua vontade. Quando jejuastes e lamentastes no 5º e no 7º mês, por estes 70 anos, jejuastes vós realmente para mim? Quando comeis e bebês, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Zacarias 7:5-6. Aqui, vemos que o verdadeiro jejum não é feito com o objetivo de agradar a si mesmo ou a outros, mas sim para buscar a vontade de Deus. O erro está em jejuar com o coração errado, usando o jejum como uma ferramenta para manipular Deus ou para exibir nossa espiritualidade. Deus não deseja apenas um jejum externo. Ele deseja misericórdia, arrependimento e uma mudança verdadeira. Em Isaías 58, depois de chamar a atenção para o jejum vazio, Deus diz: este não é o jejum que escolhi. É soltar as ligaduras da impiedade, desatar os peitos da servidão, deixar ir livres os oprimidos, e quebrou todos os jugos. Isaías 58:6. Este versículo nos ensina que o jejum verdadeiro deve ser acompanhado de ações concretas de justiça, misericórdia e perdão. Deus não se agrada de um jejum que ignora as necessidades do próximo. O jejum que atrai a Deus é aquele que reflete uma vida que busca a justiça e a restauração. O erro que nunca devemos cometer é jejuar de forma egoísta ou ritualística, sem considerar o impacto que nossas ações têm sobre os outros. O verdadeiro jejum muda não apenas a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Quando o jejum é praticado corretamente, ele tem o poder de quebrar as cadeias espirituais que nos prendem. O apóstolo Paulo nos ensina que a carne humana é fraca, mas o jejum fortalece o espírito. Ele nos aproxima mais de Deus e nos dá a força para resistir às tentações. Mas, quando o jejum é mal interpretado e praticado com motivos errados, ele perde seu poder. Deus deseja que o jejum seja uma ferramenta para a transformação real, não apenas uma tarefa religiosa. Em Mateus 17:21, Jesus fala sobre a importância do jejum e da oração, quando diz que certos demônios só podem ser expulsos por essas práticas. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum.
Mateus 17, 21. Aqui, vemos que o jejum não é apenas uma prática para nos humilharmos diante de Deus, mas também uma maneira de obtermos poder espiritual para vencer o mal. Jejuar com a motivação correta atrai o poder de Deus para a nossa vida. O que você deve fazer? Se você deseja atrair a presença de Deus, é essencial que o jejum não seja uma mera prática externa, mas um reflexo de um coração sincero e transformado. Examine seus motivos. Está jejuando para fortalecer sua intimidade com Deus ou para obter algo de Deus? O jejum verdadeiro deve ser feito com um coração quebrantado, disposto a ouvir a voz de Deus e a praticar o amor e a misericórdia. Agora que você sabe o erro crucial que nunca deve cometer ao jejuar, imagine o que acontece quando você jejuar com um coração sincero e com a intenção de agradar a Deus. Quais são os poderosos resultados dessa atitude? Agora, vamos revelar como esse tipo de jejum pode trazer uma conexão profunda com Deus que você nunca experimentou antes. Quando você jejuar com o coração sincero, humilhado diante de Deus, algo profundo começa a acontecer. O jejum não é apenas uma prática externa, mas uma porta aberta para a presença de Deus. Ao jejuar de forma correta, você experimenta uma intimidade com Deus que não pode ser alcançada de outra maneira. Jesus falou sobre o poder da oração e do jejum em Mateus 6,6. Mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui, Jesus nos ensina que o jejum é uma busca por intimidade com o Pai, longe da visão pública. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos recompensa com sua presença e com revelações poderosas. Essa busca sincera por Deus durante o jejum nos permite ouvir a sua voz mais claramente, distinguir sua vontade e viver em maior alinhamento com seus propósitos. O jejum também tem o poder de fortalecer o nosso espírito e nos capacitar para os desafios da vida. Como vimos no exemplo de Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto e, em sua fraqueza física, experimentou um fortalecimento espiritual que o preparou para enfrentar as tentações do diabo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, 1-2. O jejum de Jesus não foi apenas uma maneira de demonstrar sua fé, mas também uma preparação espiritual para o que estava por vir. Ele se fortaleceu espiritualmente durante o jejum e foi capaz de vencer as tentações que o inimigo trouxe. Da mesma forma, quando jejuamos com o coração certo, experimentamos um fortalecimento espiritual que nos capacita a vencer as lutas e tentações que encontramos no caminho. Outro resultado poderoso do jejum é a capacidade de quebrar cadeias espirituais que nos prendem. Muitas vezes enfrentamos vícios, traumas, medos ou até mesmo bloqueios espirituais que parecem impossíveis de superar. O jejum, quando feito com a motivação correta, torna-se uma ferramenta poderosa para quebrar essas prisões e libertar-nos. Isaías 58,6 fala sobre o jejum que quebra as prisões da injustiça e da opressão. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desates os peitos da servidão, deixes ir livres os oprimidos e quebrou todos os jugos. Deus nos promete que, ao jejuarmos de maneira verdadeira, Ele quebrará as cadeias que nos prendem. Se você está enfrentando dificuldades espirituais, emocionais ou até mesmo físicas, o jejum pode ser um meio de Deus lhe dar a liberdade que você tanto busca. Ele usa o jejum para restaurar e libertar aqueles que estão dispostos a se submeter a Ele de forma genuína. Quando o jejum é praticado corretamente,
Ele não apenas traz uma conexão mais profunda com Deus, mas também transforma a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. Ele muda a forma como lidamos com as situações da vida e nos ajuda a viver de maneira mais alinhada com a vontade de Deus. O jejum é uma ferramenta de renovação, restauração e transformação. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete restaurar o seu povo quando ele vê um coração sincero. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete responder ao jejum com cura, restauração e transformação. O jejum, quando acompanhado de arrependimento e oração, pode trazer um novo começo. Ele abre as portas para a renovação espiritual e pode até impactar o ambiente ao seu redor, trazendo mudança não apenas para a sua vida, mas para a sua família, sua comunidade e até mesmo para a sua nação. Você sabia que o jejum pode não só atrair a presença de Deus, mas também trazer respostas rápidas e claras para situações que você está enfrentando? Quando jejuamos com o coração sincero e alinhado com a vontade de Deus, o jejum se torna uma poderosa ferramenta para receber respostas milagrosas. Deus responde ao nosso jejum não apenas com palavras, mas também com ações tangíveis. Ele vê nosso quebrantamento e nossa busca por sua presença, e como um pai amoroso, ele nos atende. No livro de Daniel, encontramos um exemplo claro de como Deus responde ao jejum. Daniel, após orar e jejuar por 21 dias, recebeu uma resposta direta de Deus. Então me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras." Daniel 10:12. Aqui, vemos que mesmo antes de Daniel receber a resposta, Deus já estava ouvindo e trabalhando em favor dele. Muitas vezes, quando jejuamos, o tempo parece passar sem resposta imediata, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. O jejum traz a certeza de que Deus está ouvindo e respondendo, e Ele age conforme a sua perfeita vontade e tempo. Uma das respostas mais poderosas que Deus dá durante o jejum é o alinhamento com a sua vontade. Quando jejuamos, buscamos não apenas soluções para nossos problemas, mas também discernir o caminho que Deus tem para nós. O jejum nos ajuda a ouvir mais claramente a voz de Deus e a nos submeter à sua direção. Em Atos 13, 2-3, vemos um exemplo de como a igreja jejuou e orou, buscando a direção de Deus para uma decisão importante. E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 2-3. Aqui, o jejum foi essencial para que a igreja discernisse a vontade de Deus. Quando buscamos a direção de Deus com um coração sincero durante o jejum, Ele nos revela seus planos e nos orienta de maneira clara. O jejum nos alinha com a vontade de Deus e nos prepara para cumprir os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Deus também responde ao jejum com transformações espirituais profundas. Quando jejuamos, o Espírito Santo trabalha em nosso interior, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Muitas vezes, as respostas de Deus não vêm de forma imediata ou visível, mas Ele trabalha em nós de maneira silenciosa, preparando-nos para aquilo que está por vir. Em 1 Pedro 5:10 lemos: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará."
O processo de aperfeiçoamento espiritual pode ser desafiador, mas Deus usa o jejum para nos moldar e nos fortalecer. Ele usa esses momentos de busca e humildade para nos preparar para algo maior. Embora as respostas não venham sempre de forma imediata, o jejum traz uma transformação interna que resulta em uma vida mais forte, mais alinhada com a vontade de Deus e mais pronta para as bênçãos que Ele tem para nós. Muitas pessoas experimentam milagres de cura e reconciliação quando jejuam com um coração sincero. O jejum não é apenas para questões espirituais, mas também pode trazer cura emocional e física. Quando nos quebrantamos diante de Deus, Ele começa a trabalhar em nossas vidas de maneiras que não conseguimos compreender totalmente. Em Mateus 17:21, Jesus diz que certos demônios só podem ser expulsos por oração e jejum. O jejum tem o poder de liberar curas espirituais e físicas. Quando jejuamos com o coração puro, estamos criando um espaço para Deus operar milagres em nossa vida. Jejuar corretamente não é apenas uma prática para conquistar bênçãos, mas também um sinal de nossa total dependência de Deus. Em 2 Crônicas 20:12, vemos o rei Josafá em um momento de crise, clamando a Deus: Ó nosso Deus, não os julgarás tu? Porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. O jejum reflete essa atitude de total dependência de Deus. Ao jejuarmos, reconhecemos que não podemos resolver nossos problemas sozinhos, mas que precisamos da intervenção divina. Deus responde a esse tipo de coração humilde, derramando sua graça, força e poder sobre nós. O jejum, quando praticado com o coração certo, é uma poderosa ferramenta que atrai a presença de Deus. Ele não apenas nos aproxima de Deus, mas também traz respostas milagrosas, cura, direção e transformação. O jejum revela o nosso desejo sincero de buscar a Deus e de submeter nossa vida à sua vontade. Agora pense, você está disposto a jejuar com um coração quebrantado e humilde? Se você seguir esse caminho, as respostas de Deus serão incríveis e sua presença será mais real do que nunca em sua vida. O jejum não é apenas um sacrifício físico, mas um meio de experimentar a verdadeira transformação espiritual. Não deixe de buscar a Deus com todo o seu coração.